Desapegar não é perder. É se libertar. Muitas pessoas confundem desapego com indiferença. Acreditam que desapegar é deixar de se importar. É se afastar emocionalmente. É se tornar frio. Mas não é isso. Desapego não é sobre não sentir. É sobre não se prender. Existe uma diferença grande entre valorizar e depender. Quando você valoriza, você aprecia. Quando você depende, você se apega. E o apego cria medo. Medo de perder. Medo de mudar. Medo de ficar sem aquilo que você acredita precisar. E é esse medo que prende. O problema não está nas coisas. Está na relação que você cria com elas. Pode ser uma pessoa, um resultado, uma fase da vida, uma identidade. Você começa a acreditar que precisa daquilo para estar bem. E, sem perceber, entrega seu equilíbrio para algo externo. Desapego começa quando você entende que nada é permanente. Tudo muda. Pessoas mudam. Situações mudam. Você muda. E resistir a isso gera sofrimento. Porque você tenta segurar algo que, por natureza, já está em movimento. Desapegar não é abandonar. É aceitar o fluxo. É entender que algumas coisas vêm, ficam por um tempo, e depois vão. E tudo bem. O sofrimento aumenta quando você tenta controlar o que não depende de você. Quando tenta manter o que já não faz mais sentido. Quando insiste em algo que já acabou. Desapego exige maturidade. Exige reconhecer quando é hora de soltar. E isso não é fraqueza. É força. Porque segurar é fácil quando existe medo. Difícil é soltar com consciência. Existe também o apego ao passado. Há momentos que já passaram. Há versões antigas de si mesmo. Você fica revisitando, relembrando, tentando manter vivo algo que já não existe mais. Mas viver preso ao passado impede o presente de acontecer. E o presente é o único lugar onde a vida realmente existe. Desapegar é voltar para o agora. Outro ponto importante. Desapego não significa ausência de responsabilidade. Você continua se dedicando. Continua se importando. Continua presente. Mas sem perder a si mesmo no processo. Sem colocar sua paz nas mãos de algo externo. Sem transformar tudo em necessidade. Quando você desenvolve desapego, você se torna mais leve, mais flexível, menos reativo, porque entende que não precisa controlar tudo. E essa compreensão traz liberdade. Liberdade para agir sem desespero. Liberdade para viver sem medo constante de perder. Liberdade para seguir quando algo termina. Desapego também está ligado à confiança. Confiança de que você consegue lidar com o que vier. Confiança de que não precisa se agarrar a tudo para se sentir seguro. E essa confiança se constrói com consciência, com presença, com autoconhecimento. No final, desapego não é sobre abrir mão de tudo. É sobre abrir mão do excesso. Do que pesa. Do que prende. Do que não faz mais sentido. E isso cria espaço. Espaço para o novo. Espaço para crescer. Espaço para viver com mais leveza. Comece simples. Observe o que você está segurando hoje. E se pergunte: isso ainda faz sentido? Ou eu estou apenas com medo de soltar? Essa pergunta já inicia o processo. Porque muitas vezes, o que te prende não é o que você precisa. É o que você ainda não teve coragem de deixar ir. Existe um ponto que muitas pessoas não percebem. O apego nem sempre é visível. Às vezes ele aparece como preocupação excessiva, como necessidade de controle, como dificuldade de aceitar mudanças simples. Você acha que está cuidando, mas, no fundo, está se prendendo. E isso se reflete no seu comportamento. Você se desgasta mais, se frustra mais, se irrita com mais facilidade, porque tudo aquilo que você tenta segurar acaba te puxando junto. Desapegar também é aliviar a própria mente. É parar de carregar o que não depende mais de você. É entender que nem tudo precisa ser resolvido, controlado ou mantido. Algumas coisas precisam apenas ser aceitas. E quando você aceita, algo dentro de você relaxa. E esse relaxamento não é fraqueza. É maturidade. Porque você começa a perceber que viver leve não é perder. É viver melhor. Coração leve. Mente em paz.